Vamos conhecer as regras de todos os esportes. Olá pessoal, meu nome é Yuki. Prestem bastante atenção às modalidades esportivas. Olá pessoal, meu nome é Kini. Vamos conhecer os ginásios de todos os esportes. Olá pessoal, meu nome é Jane. Vamos conhecer os esportes olímpicos e paralímpicos. Olá, meu nome é Mariana. Vamos aprender mais sobre as Olimpíadas. Atletismo. No atletismo, as provas de velocidade e resistência são os 100 metros rasos, 110 metros com barreiras, 200 metros rasos, 400 metros rasos, 400 metros com barreiras, revezamento 4 por 100 metros, revezamento 4 por 400 metros, 800 metros, 1.500 metros, 5.000 metros, 10.000 metros, 3.000 metros com obstáculos, salto em distância. Nesta prova, os atletas devem saltar a maior distância possível, após correrem e tomarem impulso para realizar o salto. Salto triplo. Prova parecida com o salto em distância, mas o pulo final deve acontecer após uma série de 2 passadas mais largas, que servem para dar impulsão ao atleta. Salto em altura. Nesta prova, os atletas correm em direção a uma barra horizontal presa por 2 suportes em determinada altura, tentando saltar por cima do obstáculo, sem derrubá-lo. Salto com vara. A diferença é que os saltos são dados com o auxílio de uma vara, o que faz o atleta saltar em uma altura notável. Vence aquele que saltar o mais alto. Arremesso de peso. Os atletas precisam arremessar uma bola de metal com apenas uma das mãos, o mais longe possível, e o peso deve partir da altura do ombro do competidor. Arremesso de martelo. O peso é uma bola de ferro presa a um arame metálico, e os atletas podem fazer o arremesso com as 2 mãos, dentro de uma área demarcada. Arremesso de disco. O arremesso deve ser feito dentro de uma área de 2,5 metros de diâmetro, e um competidor pode girar sobre seu próprio eixo uma vez antes de lançá-lo. Arremesso de dardo. Será arremessado um dardo longo e fino,
que deve ser lançado com apenas uma das mãos depois que o atleta fizer uma corrida curta de 4 metros. Decátulo é uma competição que reúne 10 provas do atletismo e pode ser disputada apenas por homens. Os atletas competem nos 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros, 110 metros com barreiras, arremesso de disco, salto com vara, arremesso de dardo e 1.500 metros. Heptátulo serve como uma prova feminina do decátulo, na qual são disputadas somente 7 provas: 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso, 200 metros, salto em distância, arremesso de dardo e 800 metros. Marcha atlética. Nesta prova do atletismo, os atletas só podem andar. O calcanhar do pé da frente do atleta deve ficar em contato com o solo até que a ponta do pé posterior toque o chão. Maratona. Esta é a prova mais esperada das Olimpíadas, sendo geralmente a prova que encerra os Jogos Olímpicos. Os atletas percorrem uma distância de 42 km e 195 metros, geralmente em ruas das cidades sedes, sendo que os 400 metros finais da prova geralmente são realizados dentro do Estádio Olímpico. Badminton. O objetivo do jogo é, utilizando a raquete, debater a peteca sobre a rede para a quadra do adversário, sem deixar a peteca tocar no chão. Aquele que deixar a peteca cair dentro do seu lado da quadra ou rebatê-la para fora da quadra, perde a jogada. O basquetebol é jogado por 2 equipes compostas de 5 atletas cada, sendo que cada time conta com 7 atletas no banco de reservas e as substituições são ilimitadas. O objetivo principal do esporte é fazer com que a bola passe por dentro de um dos cestos, colocados nas extremidades da quadra. Os arremessos convertidos podem valer 1, 2 ou até 3 pontos. Bocha é um esporte disputado em uma cancha, como é chamado a quadra onde se pratica o esporte. Consiste em lançar bochas o mais perto possível da bola menor, chamado de bolim. No início, o bolim é posicionado em uma extremidade da cancha e o visitante sempre começa. Durante a partida, o time que pontuar joga o bolim. A equipe ganha o ponto ao terminar o jogo com uma das bochas mais próximas do bolim. Boxe é a modalidade onde o objetivo principal dos lutadores é de golpear o seu oponente em diversos pontos pré-estabelecidos pelas regras desse esporte, de maneira a marcar o maior número possível de pontos, de acordo com o tipo de golpe desferido e o local onde ele atinge, ou vencer o combate por nocaute, porém tomando cuidados sempre de usar um equipamento apropriado para a proteção da sua integridade física e a do seu oponente. Canoagem. A modalidade slalom é realizada em rios com corredeiras e os competidores, que podem ser 1 ou 2,
descem um a um o percurso demarcado. Nos jogos, o percurso varia de 250 a 400 metros e de 20 a 25 portas, que sinalizam o caminho para o atleta. Essas portas podem ter listras vermelhas ou verdes. A diferença de cores é muito importante, pois os obstáculos em verde devem ser ultrapassados no sentido da corrente, e os vermelhos devem ser no sentido contrário. Canoagem. As provas de velocidade são realizadas em águas calmas. Os barcos, que podem ter uma, 2 ou 4 pessoas, são separados por raias. A disputa ocorre como uma corrida simples, com o percurso de 500 metros ou 1000 metros, sendo que o primeiro a cruzar a linha de chegada é o vencedor da competição na prova olímpica. Ciclismo. Velocidade. É a prova mais tradicional do esporte. São realizadas no velódromo, onde 2 ciclistas se enfrentam. O percurso de 3 voltas tem 1000 metros, mas somente os 200 últimos metros são cronometrados. Mountain bike, modalidade realizada no terreno cross country, com obstáculos naturais, subidas, descidas e trilhas de lama. O vencedor é aquele que primeiro cruzar a linha final. Para homens, o circuito varia entre 40 e 50 km. Para as mulheres, entre 30 e 40 km. Bicicross. Neste modelo, as provas masculinas e femininas ocorrem em pista com obstáculos e saltos, que variam de 300 metros a 400 metros. Esgrima. Na esgrima, existem disputas em 3 tipos de categoria. Na espada, o atleta marca ponto se encostar a ponta da arma em qualquer parte do corpo do adversário, dos pés à cabeça. No florete, o ponto só é válido em toques no tronco do oponente. No sabre, qualquer contato acima do tronco é validado. Futebol. O torneio de futebol nas Olimpíadas permite somente que as seleções de todos os países participantes tenham apenas 3 jogadores com idade acima de 23 anos em suas equipes. O futebol atualmente possui 17 regras principais, sendo elas aplicáveis nos seguintes assuntos. Regra número 1, campo de jogo. Regra número 2, a bola. Regra número 3, número de jogadores. Regra número 4, equipamento dos jogadores. Regra número 5, o árbitro. Regra número 6, os árbitros assistentes. Regra número 7, duração da partida. Regra número 8, o início e o reinício do jogo. Regra número 9, a bola em jogo e fora de jogo. Regra número 10, o gol. Regra número 11, o impedimento. Regra número 12, faltas e condutas irregulares. Regra número 13, tiro livre. Regra número 14, o tiro penal ou pênaltis. Regra número 15, o lançamento lateral. Regra número 16, o pontapé de baliza ou tiro de meta. Regra número 17, o pontapé de canto ou escanteio. Ginástica artística. As provas na ginástica artística são divididas em séries, que são avaliadas por 9 árbitros.
As provas são diferentes para homens e mulheres. Os homens realizam as provas da barra fixa, das barras paralelas e o cavalo com alças. No feminino, as provas são barras assimétricas e trave de equilíbrio. Tanto homens e mulheres executam o solo e o salto, sendo que, para homens, esta última é sobre uma mesa a 1,35 m de altura, e para as mulheres, sobre uma mesa a 1,25 m de altura. Ginástica rítmica. A ginástica rítmica é disputada somente por mulheres. As competições ocorrem em dois formatos, individual e por equipe, e os movimentos devem ser acompanhados de música. A dança deve se encerrar junto com a música. Os acessórios usados geralmente são 4: a corda, o arco, a fita e as massas. Ginástica com trampolim. Os atletas devem saltar sobre uma tela, que normalmente é de nylon, para executar os seus movimentos acrobáticos. Antes de iniciar sua apresentação, o atleta dá saltos preparatórios até atingir uma dada altura. Quando o competidor atinge a altura de salto de cerca de 6 metros, ele inicia os movimentos com 20 elementos técnicos ininterruptos, em 2 séries de 10. Uma obrigatória e outra livre. A performance é avaliada por 5 juízes e a maior e menor notas são descartadas. Golfe. No golfe, cada buraco tem uma média de tacadas que define a pontuação de cada atleta. Esse número médio de tacadas é chamado de par. Se um buraco tem par 4, o jogador que colocar a bola no buraco em 3 tacadas fica uma abaixo do par. No fim, quem completar o percurso com menos tacadas ou mais abaixo do par, leva a medalha de ouro. Halterofilismo. As provas de halterofilismo são divididas em 15 categorias, de acordo com o peso de cada atleta. A disputa é dividida em 3 provas. A primeira é o arranco, na qual o atleta tem que colocar o peso em cima da cabeça em apenas um movimento. A segunda é o arremesso, no qual o atleta suspende o peso na altura dos ombros e em seguida ergue-o sobre a cabeça. A terceira prova é a soma dos desempenhos nas 2 primeiras provas. Handball. O handball é disputado por 2 equipes de 7 integrantes cada, 1 no gol e 6 na linha. As regras são simples. O time atacante deve furar o bloqueio adversário e fazer o gol sem invadir a área do oponente. Os jogadores devem caminhar ou correr batendo a bola no chão. Os atletas podem, no máximo, dar 3 passos sem quicar a bola. Um time não pode permanecer com a bola sem tentar o ataque. Caso isso ocorra, é considerado jogo passivo. Hipismo. O hipismo comporta 3 modalidades distintas: salto, concurso completo de equitação e adestramento. Salto. O cavaleiro precisa superar de 12 a 15 obstáculos dos mais diversos tipos espalhados por uma pista de 700 metros a 900 metros. Adestramento. O cavaleiro precisa executar em um tempo determinado alguns movimentos obrigatórios em uma área de 60 metros de comprimento por 20 metros de largura. Concurso completo de equitação. Os cavaleiros participam de provas de salto, adestramento e uma prova cross-country. Hóquei sobre a grama.
As partidas de hóquei na grama são disputadas por duas equipes de 11 jogadores, cada um portando um taco com o qual batem na bola. O principal objetivo é fazer a bola entrar na baliza adversária. Os gols só são válidos quando feitos dentro da área de chute, que é um semicírculo posicionado a 15 metros da baliza. Judô. As lutas de judô são disputadas em tatame em área de 14 por 14 metros. Para vencer a luta sumariamente, o atleta precisa aplicar um ippon no adversário. Um atleta que consegue aplicar 2 vazares também é decretado o vencedor. Esse golpe consiste em imobilizar o adversário por 20 segundos e também ocorre quando o oponente cai no tatame, porém não com os 2 ombros. Há ainda o Yuko, quando o judoca cai de lado ou é imobilizado entre 15 e 20 segundos. Caso dure entre 10 e 15 segundos, o árbitro decreta o koka. Luta olímpica. Na luta olímpica, o objetivo é derrubar e imobilizar o adversário por um determinado tempo. A luta é travada em 2 rounds, com 3 minutos de duração e 30 segundos de descanso entre eles. É declarado vencedor da luta o atleta que conseguir fixar os ombros do oponente no chão, caracterizando assim uma queda. Nado sincronizado. As competições de nado sincronizado são realizadas em piscinas de 25 a 30 metros e divididas em 2 partes. Na primeira, as atletas apresentam individualmente uma série de movimentos pré-selecionados e apresentados à banca jogadora. Na segunda parte, que tem o nome de rotina, são apresentadas as coreografias. Nas coreografias, as atletas interpretam um tema musical combinando criatividade, variedade, dificuldade e sincronismo com a melodia. Natação. As provas de natação são disputadas por 8 atletas, divididos em 8 raias, sendo que os nadadores que possuem os melhores tempos ficam posicionados nas raias centrais. Existem 4 estilos de nado: o estilo borboleta, o estilo peito, o estilo livre e o estilo nado de costas. Durante os revezamentos, o atleta que aguarda seu companheiro terminar o percurso não pode pular na piscina antes do nadador anterior tocar a borda da piscina. Caso contrário, a equipe é eliminada. Maratona aquático. Os atletas percorrem uma distância no sentido percurso demarcado. O vencedor é quem cruzar primeiro a linha de chegada. Pentatlo moderno. O pentatlo moderno é composto pelas seguintes modalidades: tiro, esgrima, natação, hipismo e corrida. Todas as provas são realizadas no mesmo dia e é declarado vencedor o atleta que conquistar a maior pontuação na soma das 5 etapas.
modalidade tem todas as características parecidas com uma partida de futebol e de handball. Basicamente, o objetivo principal é o mesmo, mas com uma dificuldade a mais, pois os atletas devem cruzar a piscina de um lado para o outro, tanto para atacar quanto para defender. As equipes são compostas de 7 jogadores, sendo o goleiro. O gol tem 2 metros de largura e 90 centímetros de altura. Remo. Na prova de remo, os barcos são divididos em raias de 2.000 metros de distância. Eles competem como em uma corrida. O remo comporta inúmeras modalidades olímpicas. São ao todo 8 masculinas, que são esquife simples, esquife duplo leve, esquife quádruplo, 2 sem timoneiro, 4 sem timoneiro, 4 sem timoneiro leve e 8 com timoneiro. E 6 no feminino, que são esquife simples, esquife duplo leve, 2 sem timoneiro, 4 sem timoneiro e 8 com timoneiro. Rugby. Uma equipe de rugby contém 15 jogadores titulares e normalmente 7 suplentes. A posição dos jogadores em campo geralmente é composta em linha paralela, sendo que os jogadores não podem posicionar-se à frente da bola em jogo. No rugby, só é possível passar a bola para o lado ou para trás, sendo que os avanços são decorrentes das corridas com posse de bola. Só é possível passes para frente com pontapés. No chute, só podem perseguir a bola, além do chutador, os jogadores que estiverem em linha ou atrás do mesmo, no momento do pontapé. Saltos ornamentais. Nos Jogos Olímpicos, geralmente são disputadas provas no trampolim de 3 metros e na plataforma de 10 metros. Logo após cada salto, os juízes imediatamente divulgam suas notas, de modo independente, sem comunicação entre eles. Os juízes avaliam os atletas em 4 momentos: partida, início, voo e entrada na água. Os atletas devem apresentar uma lista com os saltos que irão executar na competição, com uma antecedência de até 24 horas do início da prova. No Taekwondo, a luta é disputada em uma área de 10 metros por 10 metros e cada embate tem 3 rounds de 2 minutos. A pontuação é obtida por meio dos golpes desferidos pelos atletas, que podem ser dados tanto com os pés quanto com as mãos. Porém, os chutes devem acertar qualquer parte do corpo do adversário, acima da cintura, desde que coberto por protetores, e os socos somente no peito do oponente e com os punhos cerrados. Tênis. No tênis, cada competidor disputa a partida com uma raquete, usada com o fim de rebater a bolinha para o outro lado da quadra, que pode ser aberta ou coberta. As partidas podem ser individuais ou em dupla. As disputas no masculino podem ser em melhor de 3 ou 5 sets. No feminino, é sempre em melhor de 3 sets para definir o vencedor. Vence o tenista que alcançar 6 games primeiro em cada set. Tênis de mesa. O objetivo do tênis de mesa é o mesmo do jogo de tênis. Disputado em ginásios fechados, os jogadores devem bater a bolinha para o lado oposto, dificultando ao máximo a rebatida do adversário, que pode não ocorrer ou ser feita de maneira deficiente. Quem errar menos faz mais pontos e vence. Os jogos são divididos em sets, sempre em número ímpar,
e vence aquele que fizer 11 pontos primeiro. Caso a partida empate em 10 a 10, ganha o mesa-tenista que abrir 2 pontos de vantagem. Tiro esportivo. A modalidade do tiro esportivo divide-se em 3 categorias: pistola, carabina e tiro ao prato. A diferença entre as duas primeiras é a arma. A pistola é curta e só pode ser usada com uma das mãos, enquanto a carabina é longa e o disparo é de ar comprimido ou de óxido de carbono. Já nas provas de tiro ao prato, a distância entre o atirador e o alvo, fixo ou móvel, e o número de tiros varia conforme a arma utilizada. Tiro com arco. O tiro com arco segue uma lógica simples em suas competições. A flecha é atirada em um alvo e quem somar mais pontos é decretado o vencedor. O alvo é dividido em 10 partes, sendo que do meio para a borda a pontuação é decrescente, de 10 a 1 ponto. Caso a flecha atinja uma linha divisória, vale a nota mais alta. Triatlo. Nessa modalidade competem homens e mulheres mais completos em 3 esportes que exigem uma enorme resistência física, pois as provas são disputadas de forma ininterrupta, sem tempo de descanso entre elas, a não ser por um breve momento entre o momento da transição da natação para o ciclismo, quando é preciso colocar os equipamentos de segurança para a prova com as bicicletas. No triatlo, homens e mulheres competem as mesmas distâncias, mas separadamente. 1,5 km de natação, 40 km de bicicleta e 10 km de corrida. A vela, também conhecida como iatismo, é dividida em classes de acordo com o formato dos barcos, as especificações técnicas e o número de tripulantes. Geralmente, as modalidades ocorrem em um total de 11 regatas, mas que pode variar também dependendo da classe. Nesse esporte, diferente da maioria, vence quem somar menos pontos. Quanto melhor a colocação, menos pontos o competidor acumula. O que tiver menos pontos, ao fim das regatas, leva a medalha de ouro. Voleibol de quadra. No voleibol, a partida é disputada com 6 jogadores em cada equipe, sendo que um deles tem a posição de líbero e que se diferencia dos outros jogadores da sua própria equipe com um uniforme diferente, já que os outros jogadores dividem-se nas funções de levantador, atacante de entrada e saída de rede, além dos centrais ou meia de rede. O jogo é dividido em sets, que podem durar em um total de 3, 4 ou até 5 sets, caso haja a necessidade de desempatar a partida. Cada set vai até o 25º ponto, se houver uma diferença mínima de 2 pontos para uma das equipes, ou até que estes 2 pontos sejam alcançados, mesmo que o placar já tenha superado os 25 pontos almejados. No caso de necessidade do set desempate, este tem a duração mais curta e será vencida pela equipe que alcançar um total de 15 pontos primeiro.
voleibol de praia. No voleibol de praia, a partida é disputada com 2 jogadores em cada equipe, onde a dupla pode defender e atacar livremente a equipe adversária. O jogo é dividido em sets, que podem durar até um total de 3. Caso uma equipe ganhe 2 sets consecutivos, o jogo acaba. Cada set vai até o 21º ponto se houver uma diferença mínima de 2 pontos para uma das equipes, ou até que estes 2 pontos sejam alcançados, mesmo que o placar já tenha superado os 21 pontos almejados. No caso de necessidade do set desempate, este vai até o 15º ponto. Atletismo. O atletismo paralímpico é praticado tanto por atletas masculinos quanto por femininos. Há provas de corrida, saltos, lançamentos e arremessos para ambas as categorias. Os competidores são divididos em grupos de acordo com o grau de limitações constatados pela classificação funcional. Nas corridas, os atletas com limitações visuais mais altas podem ser acompanhados por guias, ligados a eles por uma corda. Já entre os atletas com limitações físicas, há corridas com o uso de próteses ou em cadeiras de rodas. Basquetebol em cadeira de rodas. As cadeiras de rodas utilizadas por homens e mulheres são adaptadas e padronizadas pelas regras da Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas. O jogador deve quicar, arremessar ou passar a bola a cada 2 toques dados na cadeira. As dimensões da quadra e a altura da cesta seguem o padrão do basquete olímpico. São disputados 4 tempos de 10 minutos cada. Bocha. Nas Paralimpíadas, os atletas têm o objetivo de lançar as bolas coloridas o mais perto possível de uma bola branca, chamada de jack ou bolinho. É permitido o uso das mãos, dos pés ou de instrumentos de auxílio para atletas com limitações mais elevadas. Esgrima em cadeira de rodas. Nas competições de esgrima, as pistas medem 4 metros de comprimento por 1,5 de largura. O programa tem 15 provas, equipes e individuais, masculinas e femininas, em florete e espada. Só os homens é que competem com sabre. As cadeiras de rodas são presas ao chão para dar estabilidade e permitir a liberdade de movimentos na parte superior do corpo do esgrimista. Os atletas estão ligados a uma caixa eletrônica que conta os toques da arma. Futebol de 5. No futebol de 5, as partidas são disputadas por atletas com limitações visuais. Cada time é formado por 5 jogadores, um goleiro e 4 na linha. Diferentemente de um estádio convencional de futebol, as partidas de futebol de 5 são silenciosas. A bola tem guizos internos para que os atletas consigam localizá-la. Futebol de 7. Cada time tem 7 jogadores, 6 na linha e 1 goleiro, e 5 reservas.
Não existe regra para impedimento, e a cobrança de lateral pode ser feita com apenas uma das mãos, rolando a bola no chão. Goalball! As partidas são realizadas em 2 tempos de 12 minutos, com 3 minutos de intervalo. Cada equipe conta com 3 jogadores titulares e 3 reservas. Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores. O arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias. A bola possui um guiso em seu interior, para que os jogadores saibam sua direção. O goalball é um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva. Por isso não deve haver barulho no ginásio durante a partida. Halterofilismo. No halterofilismo, os atletas permanecem deitados em um banco e executam um movimento conhecido como supino. A prova começa no momento em que a barra de apoio é retirada, com ou sem a ajuda do auxiliar central, deixando o braço totalmente estendido. Hipismo. A única disciplina do hipismo no programa paraolímpico é o adestramento. A competição de hipismo é mista, ou seja, cavaleiros e amazonas competem juntos nas mesmas provas. Outra característica da modalidade é que não só os competidores recebem medalhas, mas os cavalos também. Judô. A modalidade é disputada por atletas com limitações visuais e divididos em categorias de acordo com o peso. Com até 5 minutos de duração, as lutas acontecem sob as mesmas regras utilizadas pela Federação Internacional de Judô, com pequenas modificações em relação ao judô convencional. A principal delas é que o atleta inicia a luta já em contato com o kimono do oponente. Além disso, a luta é interrompida quando há perda desse contato, e não há punições para quem sai da área de combate. Natação. Na natação, competem atletas com todos os tipos de limitações física e visual, em provas dos 50 metros aos 400 metros no estilo livre, dos 50 metros aos 100 metros no estilo peito, costas e borboleta. O medley é disputado em provas de 150 metros e 200 metros. As adaptações são feitas nas largadas, viradas e chegadas. Os nadadores recebem um aviso do taper por meio de um bastão com uma ponta de espuma, quando estão se aproximando das bordas. A largada também pode ser feita na água. As baterias são separadas de acordo com as necessidades de cada atleta. Paraciclismo de pista. A modalidade de ciclismo tem 2 maneiras de ser praticada: individual ou em equipe. As bicicletas podem ser de modelos convencionais ou triciclos, dependendo do grau de limitações dos atletas. As provas são de velódromo, estrada e contrarrelógio. Na estrada, os ciclistas de cada categoria largam ao mesmo tempo. As competições são as mais longas da modalidade, com até 120 km de percurso. As disputas contra relógio exigem mais velocidade que resistência.
Os atletas largam de 1 em 1 minuto, pedalando contra o tempo. Para a canoagem, as embarcações recebem adaptações de acordo com as necessidades dos competidores. Os barcos utilizados nas provas são os caiaques, identificados pela letra K, e as canoas havaianas, identificadas pela letra V. Competem na paracanoagem apenas atletas com limitações físico-motoras. Para-triatlo. As competições do para-triatlo são compostas por um percurso de 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. Cadeirantes e paraplégicos podem usar uma bicicleta chamada handcycle, em que os atletas utilizam as mãos para impulsionar os pedais. Os atletas com essas limitações motoras realizam o trajeto da corrida com o uso de uma cadeira de rodas. No percurso do ciclismo, os atletas com limitações visuais utilizam o tandem, uma bicicleta com 2 assentos que permite que um guia auxilie o atleta. Na natação, o taper, que é um bastão com ponta de espuma, serve para avisar de que o fim do trajeto se aproxima. Remo! No remo, todas as classes têm provas em percursos de 1000 metros. E os atletas são divididos entre aqueles que fazem a propulsão só com os braços e o tronco, e também os que utilizam braços, tronco e pernas. Há disputas no single skiff, double skiff e four skiff, com timoneiro. Rugby em cadeira de rodas. Assim como o rugby convencional, a modalidade para cadeirantes tem muito contato físico. São 4 atletas em cada equipe, que contam ainda com 8 reservas cada. O objetivo é passar da linha do gol com as 2 rodas da cadeira e a bola nas mãos. O curioso do rugby em cadeira de rodas é que ele não é dividido por gênero. Homens e mulheres jogam juntos em uma categoria mista. Os atletas aptos a disputar a modalidade são divididos em classes de acordo com a habilidade funcional. Tênis de mesa. No tênis de mesa participam atletas do sexo masculino e feminino. As competições são divididas entre mesatenistas andantes e cadeirantes, com jogos individuais, em duplas ou por equipes. As partidas consistem em um melhor de 5 sets, sendo que cada um deles é disputado até que um dos jogadores atinja 11 pontos. Tênis em cadeira de rodas. As semelhanças com o esporte convencional são muitas, mas existe a chamada regra dos 2 kicks, que determina que o atleta cadeirante precisa mandar a bola para o outro lado antes que ela toque no chão pela 3ª vez. As cadeiras utilizadas também são esportivas, com rodas adaptadas para um melhor equilíbrio e mobilidade. Não há diferença em relação às raquetes e às bolas. Tiro com arco! Além das provas individuais, a modalidade ainda conta com a disputa por equipes, com 3 arqueiros em cada time. As regras do tiro com arco paralímpico são as mesmas do esporte olímpico. Os participantes têm como objetivo acertar as flechas o mais perto possível do alvo, que está colocado a uma distância de 70 metros.
esportivo, as regras das competições têm apenas algumas adaptações. O alvo é dividido em 10 circunferências que valem de 1 a 10 pontos. Em finais olímpicas, os dois círculos menores, 9 e 10 pontos, ainda tem pontuação decimal. Neste caso, é possível fazer com apenas um tiro a pontuação equivalente a 10,9 pontos. Vela! A competição de vela segue as regras da Federação Internacional de Iatismo, com algumas adaptações. 3 tipos de barcos são utilizados nas competições paralímpicas. Classe 2.4 MR, tripulado por um único atleta. Classe Sonar, com 3 velejadores. E o Scud 18, para 2 tripulantes paraplégicos, sendo obrigatoriamente um deles do sexo feminino. Voleibol sentado. No voleibol sentado, os atletas devem manter o contato com o chão em toda e qualquer ação, sendo permitido perdê-lo somente nos deslocamentos. A disputa é muito semelhante com a do vôlei convencional. 6 jogadores de cada equipe ficam em quadra e o jogo é dividido em 5 sets, sendo 4 sets de 25 pontos e um tie break de 15 pontos. Ganha a partida a equipe que vencer 3 sets. A quadra mede 10 metros de comprimento por 6 metros de largura. A altura da rede é de 1 metro e 15 centímetros no masculino e 1 metro e 5 centímetros no feminino.